Saudações a todos, eu sou Caim Wolf aqui para o Detetive do Improvável e hoje dando mais um passo na questão da sabedoria egípcia que nós temos falado nos vídeos anteriores. Nós estamos trazendo para vocês mais um episódio dessa sabedoria e tão diferenciado que hoje iniciamos então a nossa senda, né? Com direito até o nosso incenso ali, como já em outras situações se fizeram necessárias o uso dele, para que a sabedoria também esteja ao nosso redor e nos ilumine em passar isso para vocês. Hoje iremos dentro de uma sociedade secreta, sem ferir nenhum código de ética, sem ferir nenhuma seriedade, nenhum dos selos, nenhuma das fechaduras, que são abertas apenas para aqueles que buscam a verdade. A verdade tem caprichos e ela não é para todos, porque nem todos querem buscá-la. Então ela espera lá, né? Tranquila, impávida, serena, os seus buscadores. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Atlântida e as mansões secretas. Mansões secretas da Ordem Rosacruz. Eu sei que alguns dos nossos seguidores sempre pediram esse tema, mas para mim é um tema tão respeitado, tão divino, tão frágil e que tem o seu momento em cada uma da nossa vida para se chegar, que eu sempre vacilei em trazer. Mas quando falamos de Atlântida, quando falamos da sabedoria egípcia, nós temos que citar um conhecido livro público dessa ordem e que nós vamos discutir sobre ele ponto a ponto. Então essa sagrada chama, né, essa chama eterna, que nós já falamos em outros episódios, elas já estiveram em mãos muito sábias, trazendo sabedoria para o mundo como conhecemos. Salomão, Benjamin Franklin, Da Vinci, Descartes, Newton, Paracelso, entre tantos outros que eu poderia citar aqui, já foram portadores dessa luz para afastar a escuridão da ignorância do mundo. Então esses são os mantenedores desse conhecimento perpetuado no Egito. Lembre-se que nós falamos sobre isso. Originalmente, o conhecimento está antes da própria civilização egípcia, foi ensinado, né, por aqueles reis divinos de forma sábia para cada aldeia que, uma vez resolvendo se unir, formaram um sábio e grandioso povo, depois contaminado por outros reis não egípcios. O livro que nós vamos citar hoje é o de Raymond Bernard, um dos líderes da Ordem Rosacruz, e que é vendido a muitas gerações e que se intitula As Mansões Secretas da Rosacruz. Não confundir com o autor Raymond Bernard do livro A Terra Oca. Aquele é outro escritor homônimo. Então, buscando essa sabedoria velada, o livro conta coisas inacreditáveis. Em pleno mundo civilizado no Ocidente, o autor diz encontrar na cidade de Bruxelas um mestre que seria um guardião dessa sabedoria que nós estamos falando para vocês. Então existiria um grupo, um conclave, que sempre estaria observando o mundo, apesar de sua violência, apesar da sua agressividade. Existiria um grupo que manteria o saber caso essa nossa civilização entrasse em total colapso. Essa seria uma das missões, já feitas no passado e, se necessário, feita no futuro. Então, no encontro, que não foi só um, segundo o autor com esse mestre, ele faz algumas revelações que envolvem os temas que nós estamos estudando. O primeiro seria o tema da própria Atlântida. Haveria esse grupo, o conclave seria a liderança, que
manteria o tema de Atlântida e até outros temas esotéricos, a própria ufologia, sempre na mídia de forma proposital. Então haveria um plano para que, apesar de a humanidade mudar de um tema a outro, seja religioso, com crenças limitantes, seja para uma ciência materialista, haveria então um grupo que sempre estaria propositalmente divulgando os temas esotéricos, né, os temas metafísicos. Existiriam ainda, gente, descendentes dos sobreviventes de Atlântida. Essa é uma grande revelação, mas maior ainda é a revelação no mesmo capítulo que fala que essas pessoas sabem que são sobreviventes, descendentes desses sobreviventes diretos, são sangue atlante, como deveria se falar. Esses sobreviventes, esses descendentes, eles possuíam então uma misteriosa forma de transporte desde a época da Atlântida e de também transmissão dessa sabedoria e que estaria à frente até mesmo da nossa atual tecnologia. Essa seria então a civilização que, muito embora não seja possível até hoje se encontrar resquícios de uma grande tecnologia, dominou de alguma forma, sem desarmonia com a natureza, um outro tipo de tecnologia que transcende até mesmo a nossa, né? Na descrição de Platão, houve uma certa adaptação pelo sacerdote de Sais, que nós citamos no vídeo de Atlântida, Platão e Sais. Atlântida, então, já era monoteísta, já tinha essa espiritualidade considerada a mais moderna, a mais evoluída, de um único Deus, e por mera questão de conveniência representava esse Deus com um sol. Tenho certeza que vocês estão lembrando daquele personagem fascinante do último vídeo, né, o Akhenaton, que também já teve um vídeo só para ele aqui no canal e que trouxe de novo o culto ao Deus Sol, né, o Deus único. Então, povos não atlantes foram ensinados por esse colégio de sábios. Essa sabedoria foi divulgada nos povos pós-catástrofe mundial. Como nós citamos, né, os deuses, alguém chegou de barco, alguém chegou pelo mar e reensinou a civilização a se civilizar, né, esses pobres sobreviventes. Então eram orientados, por exemplo, nas construções de pirâmides, por isso que nós temos a questão da arquitetura piramidal, que na verdade se basearia na primeira e mais importante pirâmide mãe, situada outrora em Atlântida, na capital Poseidon. Uma outra revelação que esse fantástico livro traz é sobre a grande pirâmide de Gizé ter sido construída pelos atlantes. Então a antiga tradição, como a gente sempre fala, mostra que ela é mais antiga do que a própria civilização egípcia e que por isso não tem suas pinturas, das pinturas dos seus deuses, e que foi na verdade reaproveitada e reinterpretada pela arqueologia ao se conseguir entrar no interior delas, como também falamos recentemente. Então, na verdade, os atlantes queriam que a grande pirâmide fosse um símbolo, né, para mostrar ao mundo a sua sabedoria e ser, evidentemente, até hoje, em alguns momentos, um local de iniciações extremamente discretas e planejadas. Seguindo diante das revelações desse mestre, os atlantes dominavam forças cósmicas e telúricas, ou seja, que vinha da Terra. Veja como essas forças poderiam levar a um novo conceito de desenvolvimento social, de desenvolvimento tecnológico, e essas forças eram condensadas por pirâmides. A arquitetura não era à toa. E que, por sua vez, eram erguidas em locais estratégicos também, né, onde tinha suas linhas magnéticas cruzando, onde hoje até se falam de portais. Isso tudo já era conhecido por esse povo misterioso. E tais energias que vinham, que emanavam das pirâmides, melhoravam da agricultura, né, da saúde da terra, do solo a ser plantado, dando alimentos saudáveis e ricos em nutrientes, e
culminando com a saúde física e psíquica dos povos que teriam o privilégio de ter na sua civilização essa construção piramidal. Então a primeira de todas as pirâmides, a primeira e suprema, se ligava de alguma forma energética a todas as outras. As pirâmides que conhecemos e as que não conhecemos, na verdade, tinham motivo de estarem lá e formavam uma grande rede de uma energia positiva para um mundo que já não existe. O planeta foi um dia um receptáculo de forças cósmicas, planejado conscientemente. Porém, é revelado também que na decadência desse povo, lembra que eles se envolveram com outros povos e aí a ganância subiu a cabeça dessa civilização, eles entraram numa decadência moral. A pirâmide suprema terminou sendo destruída porque foi usada em prol dessa ganância e não para o fim que ela foi criada, entrando em desequilíbrio e causando essa catástrofe planetária. Mesmo para aqueles que defendem que houve uma grande chuva de meteoros durante a era glacial, quem é metafísico pode interpretar que até mesmo os asteroides apareceram aqui por alguma dessas forças cósmicas e telúricas já citadas. Então, a Atlântida afundou e os outros povos degeneraram sem o seu contato, sem a sua influência. Sábios, entretanto, sobreviventes se refugiaram em vários locais, em várias civilizações que estavam ali, proto-civilizações que estavam ali, ainda sendo semeadas em vários locais do mundo e ensinando o que cada um desses sobreviventes, sábios ou não, importantes ou não na sua civilização, sabiam, ensinando então um básico para ser possível que surgisse uma nova civilização sobre a Terra. Então, exemplos desses sobreviventes e que ensinaram são justamente os reis divinos do Egito, o deus Viracocha, Quetzalcoatl, são alguns desses exemplos que sempre iremos citar, Homens barbados que fundaram de maior estatura, que falavam em amar o próximo, com roupas muito evoluídas para aqueles caçadores-coletores, também sobreviventes, e que trouxeram uma nova forma de civilizar o planeta. Mas por que então eles não remontaram o próprio império? Bem, até mesmo esses sábios eram éticos e obedientes a leis imutáveis, universais, que eles conheciam tão bem, e essas leis iriam convidar a humanidade a produzir uma nova Atlântida, quem sabe para chegar para um uso maligno de um domínio de uma raça sobre as outras. Nós vimos inclusive um ensaio disso durante a Segunda Guerra Mundial, e dessa ideia que já tiveram hiperbóricos antes dos Atlantes, que eram uma raça superior, citado nos livros do Robert Charroux, por exemplo. Então, para esses sobreviventes e seus descendentes já se envolvendo na nossa civilização, chega uma nova era, uma nova escolha. Eles então seguem assim, dizendo que caminharemos para uma nova era dourada e sábia, ou vamos optar pelo outro caminho, um fim inexorável, não de um continente, mas do planeta inteiro. Porque se a nossa tecnologia for um conceito de evolução que destrói a própria vida, então nós afundaremos no mar da nossa própria ganância. Antes disso, porém, a revelação que o mestre dá ao autor do livro é que Atlântida ressurgirá. Será ela descoberta por algum arqueólogo? Ou será que ela realmente ressurgirá do mar, estando mantidas, sabe-se lá como? Estão aí os OSNIs, que alguns até perguntam se são realmente extraterrestres ou se são uma outra civilização que conviveu no fundo dos nossos oceanos e sabe muito sobre nós, Os primeiros mestres, entretanto, neste livro não seriam terrestres. A sabedoria que chegou nesse planeta, a sabedoria atlântida, veio
de muito longe. E o Conselho dos Sábios permanece ativo neste exato momento que estamos aproveitando esse vídeo. E aí, o que é que vocês acham deste texto enigmático, né? Um texto quase velado e que eu resolvi trazer para vocês, que termina juntando todo o conceito que nós falamos desde este primeiro vídeo sobre o Egito e viemos aqui até esse livro que vocês podem procurar. Ele pode ser achado até na internet ou em alfarrábios. Nunca mais vi uma edição mais recente, e que já vendeu no livro da AMORC, né, da Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, que é um dos braços da Rosa Cruz. É uma referência para vocês entrarem lá no site da AMORC, AMORC, e ver se ainda dispõe do livro As Mansões Secretas Rosa Cruz. É um livro fascinante, muito mais pormenores do que eu poderia trazer aqui para vocês, falando sobre o conclave, falando sobre esses homens, onde eles estariam, essas mansões no plural, né, que estão espalhadas aí pelo mundo, onde tem essas reuniões, onde tem esses trabalhos efetivos, né, e ativos até hoje. Deixem aí então um comentário sobre o que vocês acham e pela experiência de vocês, ou se já leram o livro. É isso que eu queria trazer para vocês e fico por aqui. Um grande abraço a todos.